Oi pessoal! Bom, hoje a história do nosso Brisa Esportiva, em parceria com o Curioso do Futebol, é uma história bastante triste e que, apesar de ter sido uma tragédia de proporções gigantescas, a maior do futebol africano, ela não recebe a mídia, a atenção que deveria receber, como infelizmente acontece com muitas outras questões da África. E hoje a gente vai falar sobre o desastre que aconteceu no Accra Sports Stadium, em Gana, no dia 9 de maio de 2001. Pra gente entender aquela tragédia e como aquela partida que parecia normal acabaria com 127 mortos, a gente precisa entender o contexto que estava cercando aquele jogo. Primeiro de tudo, o Accra Sports Stadium era o principal estádio da capital de Gana, a cidade de Accra. Além disso, quem estava em campo eram os dois maiores clubes da região, os dois maiores clubes do país, e que atraíam também a maior rivalidade, que era o Asante Kotoko e o Hearts of Oak. Então, por conta de todos esses fatores, aquela partida já tinha tudo para ser bastante acalorada, mas ninguém imaginaria as consequências que ela tomaria. A partida era válida pelo campeonato nacional do país, a Premier Ghana League, e como eu já falei, os dois clubes eram de maior rivalidade da região. O Asante Kotoko abriu o placar de 1-0 e conseguiu segurar essa vitória até os minutos finais da partida. Mas para acalorar ainda mais as emoções daquele clássico que já tinha tudo para ser extremamente emocionante, o Hearts of Oak acabou nos minutos finais da partida virando, fazendo 2 gols e vencendo o Kotoko por 2-1. Bom, a gente que é torcedor sabe que quando o nosso time ganha de virada, é uma das melhores sensações do mundo, é uma das melhores sensações como torcedor e é algo que a gente sempre espera ver. Já pro time que perde, principalmente se for pro seu maior rival, é um gosto amargo, é uma derrota amarga, difícil de engolir e que geralmente gera revolta, gera xingamentos, enfim. E naquele dia não foi diferente com a torcida do Kotoko, que acabou sofrendo algumas tentativas de serem responsabilizadas pelo que aconteceu naquele estádio, mas não precisava de muita investigação para saber que a torcida foi na verdade a maior vítima. Com a derrota do seu time de virada, os torcedores do Asante Kotoko acabaram ficando revoltados, o que é super compreensível dentro do contexto daquela partida, e começaram a arremessar alguns objetos em campo, como garrafas, cadeiras, enfim, o que gerou uma reação da polícia. Só que a reação da polícia acabou sendo totalmente desproporcional, uma punição muito maior do que o crime merecia, e a polícia acabou sendo a verdadeira vilã daquela partida e é responsável por aquela tragédia que deixou 127 vítimas fatais. A primeira reação da polícia foi atirar na torcida do Kotoko com balas de borracha e disparar bombas de gás lacrimogêneo e spray de pimenta. Quem já passou por essas situações no estádio sabe que é extremamente desesperador, primeiro porque a arquibancada ainda estava fechada, eles não tinham como serem escoados, então os torcedores ficaram encurralados e sendo bombardeados com todo aquele arsenal que em si pode até não ser fatal, mas naquele contexto acabou sendo. Dessas 127 mortes, a grande maioria acabou sendo comprovada que foi por asfixia, sufocamento e esmagamento, que aconteceu em decorrência dos torcedores não terem para onde correr, ficarem todos acumulados nos portões, nas grades, tentando escapar daquele massacre que a polícia não parava, mesmo vendo que a torcida do Kotoko não tinha como revidar, não tinha chance de defesa, e eles só pararam quando a tragédia já estava completamente finalizada. A falta de preparo da polícia que fazia a segurança daquela partida acabou causando a maior tragédia do futebol africano e uma das maiores do mundo, e que nesse último dia 9 de maio completou 19 anos, sem que tivesse uma memória da mídia mundial, sem que tivesse uma lembrança sobre aqueles mortos. Enfim, infelizmente foi uma tragédia gigantesca e que até hoje perdura muito forte na memória dos ganeses, mas que infelizmente para o resto do mundo ela foi ofuscada. Para tentar amenizar um pouco as memórias daquela tragédia, o estádio Accra acabou sofrendo uma mudança de nome. Hoje ele se chama Ohene Jan Stadium, numa tentativa de tornar menos dolorosas as partidas seguintes que aconteceriam ali, que apesar de tudo ainda é o maior palco do futebol ganês e que não tem como deixar de ser usado. Mas apesar de a vida seguir em frente para os torcedores de Gana, eles não esqueceram aquelas 127 vítimas. Na porta do estádio foi levantada uma estátua em homenagem a elas e contém a inscrição: "Eu sou o guarda do meu irmão" ou "Eu sou o guardião do meu irmão". Além disso, os torcedores ganeses têm o hábito de, nas partidas, entoarem um cântico que diz "Never again", nunca mais. E é o que a gente realmente espera, que nunca mais haja um massacre como aquele que aconteceu por conta de despreparo da polícia, por conta de uma punição muito desproporcional ao crime cometido, e que as autoridades saibam lidar com torcidas e entendam que eles não são marginais, não são bandidos, são simplesmente torcedores movidos por uma paixão muito forte. E essa paixão muitas vezes acaba saindo do controle e fazendo com que torcedores como aquele se revoltem, joguem objetos em campo, se expressem de forma mais incisiva, que pode até não ser correta.
mas que sem dúvida não merece ser punida com a morte de 130 pessoas. E é isso, gente. Esse vídeo eu quis fazer ele como memorial, como uma lembrança dessas vidas que se perderam ali enquanto curtiam o momento que só a gente que é torcedor entende como é importante. E que nesses 19 anos dessa tragédia, a frase entoada pelos torcedores ganeses se perpetue realmente e que nunca mais algo assim aconteça. Se vocês quiserem ler o texto completo, como sempre, ele tá lá no site do Curioso do Futebol e também nas nossas redes sociais. E é isso, gente. Até a próxima semana, que espero eu que seja com um tema um pouco menos triste.